Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, te larguei, velho. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né? Bom, gente, quando a carreira de uma atriz não está indo muito bem, o que ela pode fazer? Dica: se envolver com uma celebridade. Mas, por exemplo, eu, na minha idade, vou me envolver com quem, gente? O Niemeyer já morreu. Aí eu pensei no Zagallo. Aí eu podia lançar um livro bomba. Na cama com o Zagallo, eu tive que engolir. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, do caralho. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É a segunda vez que eu falo isso hoje. Será que tem pessoas... Eu sou o Júlio, Rita. Não, eu sou o genérico. Eu sou genérico. Mais... Genérico. Julinho, por isso que a Nath te chama carinhosamente de Julinho. É a versão um pouco menor do Júlio, né? Você tá fazendo confusão. Não, é... Olha, a Nath tá dando um sinal que eu não consigo entender. A Natália vai se suicidar depois dessa tua. Não tem Julinho aqui. Depois eu te conto em off. Ah, qual é a off, versão? não, tu adora comprometer as pessoas online, no ar, eu também quero. Coitada da Natália. A Nath saiu toda vermelha. Bom, então a gente começou aqui o marketing e ou propaganda de hoje, as gargalhadas. Culpa de Márcia Cristófoli. Eu quero saber se tem crase as gargalhadas. As gargalhadas. Tem crase. Só um sinalzinho, assim. Não, então eu gosto de dizer, em vez de dizer, eu disse as gargalhadas, mas eu gosto de dizer assim, que a pessoa foi pega rindo às bandeiras despregadas. Meu Deus, gente. As bandeiras despregadas. Tem crase também, tem crase. Então hoje eu vou deixar para não ser acusada de nepotismo no programa que está presente nosso convidado. Pode ser. Aí tu destruiu o meu texto, mas tudo bem, eu bolarei outro. Putz, já tô muito criativo. Vamos lá, rapidinho para bolar outro. Não, nós hoje a gente vai finalmente
ensinar para a audiência do marketing ou propaganda como é o nome, o pré-nome do diretor Comercial. do portal Coletiva, porque ninguém consegue dizer o nome dele, e não é difícil. Tá? O sobrenome é Farias. Seu Farias, ela falou em nepotismo, não sei se era para falar isso, então eu vou dizer. Não tem O problema. seu Farias é pai da moça das sardas, a partner do marketing ou propaganda na EO, a primeira rádio. Ó, Tchê, por favor, pelo menos tu, essa aqui é uma rádio séria. Muito séria, a começar pelo seu dono. Absolutamente séria. Rapaz, eu percebi desde que eu entrei ali a seriedade do bagulho. Né? Impressionante. Inclusive- Serve de referência para outras emissoras, inclusive. Pô, casamento, tu puxou um pedaço do que eu ia falar, que é o seguinte, as pessoas entram aqui e dizem que legal essa rádio, não tem nada a ver com a Rádio Gaúcha. Aliás, né? Rádio Gaúcha que se cuide, como o Pintaúde gosta de dizer. É verdade, eu já ouvi tu falar aí, eles que se cuidem, né? Mas eles são organizados, né, cara? São grandes. Vai chegar lá. Entendeu que ele tá te chamando de Vai desorganizado? chegar lá, tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. Ah, tem que ser sincero, pelo menos, né? Eu Não. vim aqui para ficar adorando pílula. Olha Não, aí, é dentro, olha aí. Dentro da, não é bem desorganizado, isso aqui é uma rádio que tem Rádia. uma rádio que tem um quê de anarquia, é um pouco diferente. Um quê de anarquia? Na verdade, ela tem um quê de organização, né? Porque o resto é anarquia. Nós somos anarquistas. Tá? Nós quem? Tu, A minha filha, a Márcia, não é a anarquista. Márcia sempre foi anarquista. Ela tem uma tendência. Não. Eu acho, Ela né? sempre foi potencialmente anarquista. Aí Eu aconteceu. fui reprimida. Foi reprimida por Entendi. culpa do seu Farias. Bom, com isso eu posso me apresentar, então. Vai lá. Pode, Bem pode. feito. Que agora eu não pude falar nada. Enquanto te apresento, eu vou juntar um lixinho que eu Por deixei cair favor, no chão. fique à vontade. Lá na rádio Guaíba e na Não Rádio pode. Gaúcha, Não na pode. Rádio Grenal eles deixam os troços tudo no chão. Na Gaúcha não pode. Tá bem, que seja. A Pintaúde, meu nome, então, é Iraguaçu. Iraguaçu, peraí. Vai lá. Irá. Iraguaçu. Deixa eu contar uma coisa quando ligam. Quando Sou ligam eu lá. que interrompo os outros, tá vendo, Jefferson? Tá vendo? Eu ainda falarei hoje. Iraguaçu. O seu Iraguaçu ia começar a falar e a dona Márcia Eu- o interrompeu. Iraguaçu com acento no U. Tu viu que eu não disse interrompeu ele? Ou interrompeu. Tu interrompeu. Então, agora. eu já me curei. né? Foram anos de tratamento para poder aceitar, né? Porque Quando tu era- imagina o garoto no Eu ia primeiro falar- dia de aula na eu chamada, não ia falar. a professora chama Iraguaçu, todo mundo olha assim para ver quem é, e aí tu levanta a mão assim bem devagarinho, presente. Eu não ia falar de aula, eu ia falar de tu, guri, jogando bola. Mas já que tu falou em aula, eu vou contar uma história que eu já contei 17 vezes. Aliás, Ai, meu o Deus. meu Ai, meu repertório eu estou me dando conta. Eu acho que Márcia, tá na hora de renovar. Não tem que renovar. Ele é Não? pequeno. Eu repito sempre as mesmas coisas. Então, se ele é pequeno, temos que achar outras histórias. Márcia, é tá que eu- parecendo que é ou. É sempre a minha. Exatamente. outra. Uma é ou outra. Eu critico o David Coriga, como eu criticava o Paulo Santana. O Paulo Santana disse, já escrevi 40 mil crônicas na 0 Hora. Um dia ele ficou furioso comigo e me deletou, porque eu disse, não, tu não escreveu 40 mil. Tu escreveu 10 mil, porque tu escreveu 10 mil, as outras 10 mil tu falou sobre as 10 mil que tu tinha escrito, e depois as outras 20 mil tu ficou falando sobre o que as pessoas disseram sobre as 20 mil, sobre as 10 mil que tu escreveu só 10 mil. Ele era muito repetitivo. E tu tá ficando igual. Não, eu acho não, É, eu tenho parece. uma pobreza de repertório, entendeu? E o Davi Coimbra Tá, também. Pintaúde, então vai. O Davi Coimbra, Eu quero já saber sei- qual é a eu já- história que eu já conheço 17 vezes. Não, ele falou Da aula. Iraguaçu da aula. Eu tive um episódio desses que o professor de inglês chegou na aula e disse, eu vou escrever o meu nome no quadro porque ele é muito esquisito. Eu sei que, inclusive, vocês vão rir. Podem rir, mas eu só quero que vocês aprendam. Né? Aí ele escreveu Arlock. Tá, e aí todo mundo riu, aquele tamanho da risada que ele supunha que ia acontecer, mas tinha um cara do meu lado que não parava de rir. Não parava de rir. Aí daqui a pouco eu descobri a razão. O nome do cara era Arremor. Ele deve ter pensado assim. Tem alguém pior do que eu. Tem um desgraçado que nem eu. Nossa O professor Arlock. Ô, Arremor. Sim, professor Arlock. Pior que isso é verdade. Mas eu preciso fazer uma confissão no ar, ao vivo. Quando eu estava me curando de aceitar o Iraguaçu, com 2S acento no U, eis que a Márcia renega meu sobrenome. Ah, Renega. Renega. Como é que ela é conhecida? Márcia Cristófoli.
Ela costuma... Olha, o Pintaúdi tá Ela com vários tirou- pontos de interrogação na cabeça, porque ele nunca tinha pensado nisso. Não, eu não pensei que ia chegar a esse cúmulo. Sim, sim. Então eu voltei para a terapia, para entender por que uma filha renega o nome do pai. Diz Ela tirou o Farias? Tirou. Não, que mentira. Não, ela só não foi no cartório ainda, mas ela tirou. Mentira, Não, Pintaúdi. não, tirou e Não, tu incorporou não pode Ramírez desmentir ali. o seu olha aqui, Iraguaçu em não. público. Para aí, só um pouquinho. Tem direito de resposta? Ele não terminou de falar ainda? Ele já terminou, E ele vai depois- dizer. e depois Eu também seguinte- ouvi essa história 17 vezes, Pintaúdi. Vocês dois hoje estão me ferrando. Não, e depois tem o seguinte. Eu acho. Tá, eu não terminei, eu nunca termino as coisas. Pintaúdi, Iraguaçu só é diferente, mas ele é bonitinho, cara. Eu não falei nada, É eu bonitinho. não critiquei, Eu até- eu só disse que é difícil de memorizar. Para evitar chatear os ouvintes, com a história Iraguaçu, do nome, Iraguaçu. Agora eu eu vou ser conseguir. objetivo para encerrar esse assunto. Pode ser? Proponho. Olha para tua filha, Pode ser, Márcia? que ela vai te Oi? contestar. Então, assim, embora eu tenha essa tez clara e sardas legadas à Márcia, A Márcia. Assim, porque aí a herança das sardas é dele, né? do lado do meu pai, dos Farias, né, por uma As tradição... sardas, alô, ouvintes, as sardas de Márcia vêm do lado dos Farias. E não dos Que Cristóforos. ela renegou. Cristóforo não tem sarda nenhuma. Talvez com raiva da sarda, ela tirou o Farias, entendeu? Não, mas Pode ser ela uma diz que ela pista. adora as sardas dela. Hoje, Bem. hoje eu lido bem Então com ela as minhas preferiu sardas. as sardas ao Farias, vamos deixar assim? De qualquer modo, assim, é uma tradição do lado do meu pai. E Farias tem uns sardas. Não. Não, tem até o porque- nome dos indígenas. É, porque meu avô era índio. Com o nome de Farias. Exatamente. Ele tinha uma tez um pouco mais morena, né? Na verdade, eu não herdei dele Nada. as características genéticas, né? Tu não herdou Mas meu pai nada chamava dele. Paraguaçu, era um radialista, 50 anos, passou por diversas emissoras. Paraguaçu, Farias. Paraguaçu, Alguns mais Farias. antigos talvez tenham conhecido um bom sujeito. Nunca operou na latinha, sempre na retaguarda, mas era um aficionado pelo rádio. E a Márcia também, me parece que seguiu esse caminho, o gosto pelo rádio, não que faça isso disso uma profissão, mas ela sempre teve uma tendência. Então, o pai... Eu me criei dentro de rádio. Eu vou concordar Eu me criei contigo. dentro da rádio, sabia? Eu vou concordar, Eu quero contigo. entender se vocês vão continuar falando só vocês dois, eu não vou nem poder me Márcia defender tá sobre o aí. sobrenome. É Eu vou isso? concordar então- contigo em duas coisas. Só vou tentar terminar o assunto anterior. A Márcia sempre foi potencialmente anarquista. Ah, ele Tá. não terminou ainda a Não tinha primeira terminado. crítica. E aí ela precisava de um microfone. Eu vou juntar os dois assuntos para ser econômico. Ah. Ela só precisava de um microfone Era só o que latinha faltava. Só. para soltar Isso. a anarquia dela, que ela está O fazendo anarquismo agora dentro na de EU, mim. a primeira rádio web do Brasil. Eu tenho, Com uma terceira, Márcia eu Cristóforo. tenho uma terceira mágoa. Ai, meu Deus. Eu disse que hoje eu faria muitas... Afinal de contas, a gente está comemorando aí os 20 anos do coletivo, né? Ó, ele já entrou A até no assunto do Márcia, programa. até Ele está então... comemorando os 20 anos. Comemorar Sabe o que ele fez é agora? motivo de festa. Mas ele está só destilando Salamuriando, mágoas. né? Salamuriando. Mágoas. Escuta. Eu vou te elogiar. Agora tu gostou. Ó. Silêncio na mesa. Silêncio na mesa. Não, eu Esse é um bom truque para fazer eu alguém quero- calar a boca. eu quero falar- Espera que eu vou te elogiar. Eu quero Boa. falar com bastante carinho disso, porque eu tenho muito orgulho da filha que eu tenho, não seria diferente. Os pais têm orgulho de filhas, todos. A minha mãe não gostava de Bom, é problema teu com a tua mãe, e aí Não, tu ela tem que gostava tratar. como filho, mas ela sempre me tirou para inútil. Tá bem, ok. Sabe que mães são elas sempre sábias, né? muito sábias. Mas, de qualquer modo, assim, a Márcia sempre foi uma pupila do Vieira, e eu brigo com ela porque ela obedece mais ao Vieira. O Zé Antônio que esteve aqui, o Vieira da Em Cunha, outro programa. ela obedece queixas. mais a ele É. do que a mim, que sou o pai, E é o Farias. renegado. É. E agora, de uns tempos para cá, seu Roberto, Não, mas tu tem uma situação... ela começou a criar contigo um vínculo de quase que de idolatria por causa do rádio, da rádio, Ai, que Rádio. mentira. que ela só fala no programa da rádio. E eu Mário. hoje quis vir aqui para, afinal de contas, saber que tipo de relação é essa, porque cada vez eu perco mais. Olha só, já perdi o nome que ela renegou. Perdi para o Vieira, Olha aí. que ela segue ele. A parte profissional. As jornalistas são tudo assim, né? Nós que não somos nada, né? Tu é publicitário, né?
Não, eu não sou nada também. É Segundo a minha azar. mãe, eu nunca fui nada e nunca Ok. serei nada. Então somos dois. E agora Alô, a dona Márcia Graciela. começa a ter, então, essa relação e cada vez eu temo por isso, viu? Eu acho que eu vou voltar para a terapia. Bom, tu Isso está é rei, isso é rei. fazendo uma coisa sábia. Tu vai voltar para terapia e não vai proibir a Márcia de vir aqui, de continuar vindo na EO, Não. que seria Não. o caos, né? Não, com certeza. Inclusive, se a Márcia abandonar o programa, fecha a rádio. Ah, fecha a rádio, não é A fecha o rádio. programa. A Márcia, eu acho que não, Pintaúde, não. Tá, então não, só o não. programa, Tu só o também programa. é importante. A cara. rádio continua. Tu Não. também é um pouquinho importante. também é Não, mas é importante. que eu também sou importante. Tá, escrito expliquei ali. meu nome, então. A origem, Foi- familiar, Iraguaçu. 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 Tu consegue memorizar, Jefferson? Iraguaçu. Agora Olha aí. sabemos, Iraguaçu. A gente repete às vezes, Não, mas eu depois, queria- eu depois queria- que grava, não Eu esquece queria, mais. eu queria que tu no- falasse só mais uma coisinha do teu nome, Ok. porque tu falou da escola. E como é que era jogando futebol? Tu deve Ah, ter é? jogado futebol Aqui de brincadeira. no não? futebol... Quando tu errava e fazia uma cagada, É, o no que fute- que diziam? Cara, futebol é uma diziam? fartura, né, o Pintaúde? Não, Então, assim, quando tu errava. para começar, no futebol, ninguém... o apelido, o nome pelo qual se chama tem a ver com habilidade, tem a ver com o filho de quem tu és, tu é dono do campinho, dono da bola, né? Muito mais com isso que com o nome. Eu sempre fui magro, né? Então, e aí, Irágua chamava, enfim, os impróprios eu prefiro omitir. Bem feito. Tu errou muito ou errou Nossa, errei muito. pouco? Então, pá, tu Errei muito. Mas ele jogou até A os única- seus Olha- olha- 45, olha essa mais ou palavra, menos, né? Márcia. Uns 45 Diz anos. que errou muito, o seu Farias disse que errou muito no futebol, então ele foi muitas vezes vilipendiado. Oi? Nossa. Vilipendiado. Ai, meu Vídeo Deus o quê? do céu. Vilipendiado. O cara já falou do peregórico aqui. esse Não, dia, ele logo é, vilipendiado. Mas eu ele é a tinha- antiguidade, eu- é a cota eu da antiguidade. tive, para também encerrar mais esse ponto, esse tópico, se me permite, tinha uma forma infalível de se garantir no time. Tu vai e compra as camisetas do time e tu distribui e tu guarda a tua. Sempre é titular. Entendeu? Eu entendi, mas tu tá falando, eu me lembrando de novo de um outro. Lá da Coriga. Não, da Coriga, Do IAPI. Eu sou o único, provavelmente, eu já disse várias não, umas 4 coisas, eu devo ser o único no mundo. E essa que eu vou te contar também. Como era muito ruim, e sempre quis jogar futebol, e eu desde jovem tive uma coisa do empreendedorismo, tá? Eu era o dono do time, eu comprei Entendi. as camisetas, eu Olha fazia aí, tudo. olha aí. Não, mas escuta, Ai, meu Deus. Eu Gente, sou o único era que um programa fiz para isso. falar de marketing ou propaganda, e vocês estão É, falando de vou- futebol na Era infância. pra Vamos falar, encerrar, era vamos pra- encerrar, Pinto. Não, mas Ai, é meu que Deus. isso é uma Eu vou ali coisa... tirar um cochilo quando vocês terminarem. E isso que vocês estão falando de futebol que eu gosto, né? não, Mas agora- vamos lá, vamos terminar mas essa essa é muito história. curiosa. Eu sou o único clássico dono do time, das camisetas, de tudo, Que não pagava jogava. tudo. Não, que ficava no banco. Entendi. Aliás, vamos deixar o futebol para a gaúcha, né? Eles fazem bem isso lá. né? Fazem bem, fazem Sala bem. de Aqui na redação. Rádio Eu também temos Então, esporte. Márcia, reintroduza ou traga para o leito, Deu, para o então, trilho. Antes de mais nada, eu posso contar a minha versão do sobrenome? Vocês me permitem? Eu Não, sei que ele não foi fiel à verdade, à história do nome. não, é quando eu Não, vi... não, olha só, eu não tirei nome de ninguém, começa por aí, só que eu tenho 3 sobrenomes, né? Eu tenho 2 de origem e o meu sobrenome de casada. Só que antes, ainda quando eu estava em formação acadêmica, a gente tinha muito essa coisa de escolher o nome que a gente ia usar. Ah, então não foi por causa do Profissionalmente. casamento, eu acho bom que eu vou contar que vai ficar pior. Vai ficar Márcia, pior. encerra. Mas é legal, gente, é legal, sabe por quê? Olha, eu conheço várias Ah, eu pessoas, acho na que verdade, agora, que em vez usam a de sua marketing mãe. ou propaganda, é lavação de roupa suja e ou... Eu fiquei nessa dúvida, Jefferson, eu fiquei nessa dúvida porque eu usei no início da faculdade, eu usava Márcia Farias, mas todo mundo começou a encher o saco de que o Cristófolo era muito mais bonito, porque o Farias, tu chuta uma moita e cai 50, né? Tá vendo, Pintor? É isso! Só. E aí, Eu temia que ela chegasse quando nessa eu... Tu não devia Ó, ter falado presta desse assunto. atenção, que eu tô quero ser prestando rápida pra Foi tu que terminar. introduziu o assunto. O que eu tô falando de meu Não, nome? eu Ô, perguntei o teu esquece meu primeiro nome. cara. Eu Eu- perguntei Olha como é que aqui. se pronunciava o teu Itaúde, primeiro presta nome. atenção. Então- Vocês dois, semicolcheia. Ok. Funcionou. Então eu resolvi, só que eu só pude optar por Márcia Cristófoli depois de 2013, quando meu avô, seu Paraguaçu Farias, veio a falecer. Porque a primeira vez que ele viu uma matéria minha assinada por Márcia Cristófoli, o velho quase infartou. Imagina.
Então, na verdade, eu tive ainda uma crise de identidade neste processo. Quando eu estava, então, prestes a casar, teve mais uma crise de identidade, porque o meu marido fazia questão que eu colocasse o nome dele. E aí, então, eu fiz um combinado de que já que eu já tinha assumido como Márcia Cristóforo, então, eu botaria sim o nome dele, mas eu não usaria. Então, é simplesmente por uma questão estética. Tu sabe? Não há nenhuma mágoa familiar, toda essa ladainha que ele conta sempre, nada disso existe. Ele tá fazendo Isso é teatrinho. marketing. Exatamente. Deixa eu te Então, contar- deixa eu antes te de me contar uma- contar, vamos dar oi aos nossos ouvintes. Tu tem que ler isso aqui também. Depois eu leio isso aqui. Vamos dar oi para o Ricardo Onofrio, o Marco Poli, Marco né? Poli. Marco Poli estava, inclusive, era nosso entrevistado, o Jefferson, nosso pilantra, tá sempre pregando uma pecinha, né? O Edson Vara está online, o José Avelini Neto, o Ângelo Broilo, o Lucas Miriam, o Arnoldo Fornazari. O seu é Arnaldo Fornazari. Oh, Olha, ele começa a tecer comentários sobre as pessoas que esse estão é um online. coloradaço, eu tenho amigo, Cuidado. tem um restaurante maravilhoso. A Ana Paula Rocha, ela é solidária, porque ela diz, a minha mãe não gostava de mim. Viu? Ela é solidária, típica. Valeu, Ana Paula, minha mãe Cara, também. é dia das mães logo. Enio Lindenbaum tá online Enio, sempre. querido, um abraço, Enio. Tilma Albuquerque, Giga Gomes, Olha, querida. Giga, querida. Claudimir Miller, Afonso Cardoso, Gilberto Elias, Gabriel Salomão e Milton Reinaldo. Eu vou fazer uma... O Milton Reinaldo estava em Recife esse homem. Olha Não, só, tá em Porto gente, Alegre, eu quero fazer eu vou contestar. Milton Reinaldo, eu vou Posso denunciar. protestar Não, antes de tu fazer uma Protesta, denúncia? mas eu não posso esquecer. Eu Milton li Reinaldo. trocentos nomes e tem duas mulheres, Ana Paula Rocha e Giga Gomes, representando o time feminino, Ah, gente. e outra coisa também, a gente conhece pouca gente, né? Porque- Conhecemos pouca gente, tu acha? Não, acho que eu prefiro qualidade, né? E é É uma que audiência tá bem. extremamente qualificada. Tá bem. A nossa audiência ainda não esqueceu da primeira informação quando eu comecei a anunciar esse programa. Eu disse, isso aqui é um programa machista. Não, porque tu és um ex-machista em Eu sou recuperação. arrependido. Para com isso. Tá? Mas deixa eu te falar Tá em uma tratamento ainda. Eu vou pegar hein? as minhas coisas e vou embora. Vou fechar essa rádio clandestina. Tu sabe Eu não, que não toca, ó, não toca nesse assunto. Tem matéria do Orestes hoje no jornal aí. Tudo, É verdade, é Mas verdade. quando a primeira pessoa que fala. vai ver o nosso alvará vai ser o Orestes. Eu já disse, assim que o contador me entregar, eu vou mandar uma cópia lá para ele, lá no gabinete dele. Ah, grande Orestes. Esse Milton Reinaldo é triamigo, mas eu nunca vi uma pessoa tão furona que ele. Sabe o que ele conseguiu fazer uma vez? Todo mundo reclamava que ele marcava o churrasco, que ele é bom assador tal, e não sei o que e tal. Aí um dia ele disse, tá, eu vou pagar aí a minha dívida. Ele marcou um churrasco na casa dele e ele não apareceu. Ele não estava no churrasco. Não, ele não estava. Mas essa de nomes... Eu tenho vontade de fazer isso às vezes, sabe? Sabe aquela brincadeira do desculpa o atraso, eu não queria ter vindo? Tu podia sabe, ser. Só resgatar essa ainda de nomes, há uns manias que de tempos em tempos a gente adquire, há 20 anos, por exemplo, eu tinha muita mania de identificar qual nome ficaria melhor para aquela pessoa, pelas características. Eu fazia uma brincadeira de leitura do nome, de... Uma análise sociológica. E principalmente com meus amigos do IAPI. Tá? Então, eu mudei o nome de vários. Tá? O Roberto Bozac virou Bozac. O Mário César Silva de Souza virou Souza. E eles adotavam aquele nome profissionalmente, viravam para a família. E aí teve um trem engraçado que aconteceu. O cara, desde criança, foi conhecido por Valdir dos Santos. Era o nome dele, o nome principal. Mas ele tinha no meio Elias. Aí eu digo, cara, tu tem muito mais cara de Elias do que Valdir, cara. Pronto. Aí ele virou Elias. Tá aí o nome do seu Iraguaçu, então ele tem cara de quê? Eu já vou chegar lá. Peraí. Não, mas essa é verdadeira. E olha só as loucuras de cada pessoa. Mas eu, Aí ele Então hoje virou... nós temos 20 minutos de programa. Espera, ele virou Elias, tá? Virou Elias. Aí ficou Elias, bacana. Aí ele se mudou para um outro estado, tá? E um dia os amigos, entre eles eu, fomos visitá-lo. E aí ele estava lá feliz e ele mostrou o cartão de visita que ele tinha mandado fazer para ele. Sabe como é que ele botou no cartão? Valdir. Não, ele Elias. botou Elias dos Santos, depois botou entre parênteses no final, Valdir. Te juro, isso é Isso é verdade. marketing ou ele se aproveitou dessa tua... Mas eu digo, mas para que tu fez isso? Ele disse, vai ver que tem um outro conhecido, mas tu está no outro estado. Não, de repente aparece alguém que ainda me conhece por Valdir.
Alô, audiência feminina aumentando. Kátia Ninhauser, Sônia Zanqueta. Ó, o Rodrigo Finter dando boa tarde pro Pintaúde. E pro Jeff, eu não sei o que ele tem contra a minha pessoa, né? Porque ele cumprimentou ele só. já te mandou um abraço outro dia. Não, outro dia. O Rodrigo Ô, Márcio, Finter, tem- faz favor de botar um boa tarde pra mim. Alguém mandou algum abraço pra mim aí, não? Não, pra ti não. Fala. E aí o Rodrigo ainda diz, ó, eu tinha um amigo de nome Alberto que apelidamos ele de Fechado. Acho que deve ser Fechado. Flechado. Talvez tenha dado algum erro aqui. Vamos lá. Não, mas O Saul Duque tá online, Oh, Tatiana online, Convida o Saul online Duque. é ótimo. Tatiana Oliveira. Convida o Saul Duque. Só um Convida o Saul pouquinho. Duque, eu Tu não- convidei ele, eu não vem aqui. Eu não Ele vai vir, consigo ele nem vem terminar agora, de dar oi pra nossa audiência, tu me O Finker interrompe. te mandou um abraço e disse que queria te conhecer. Olha aqui, eu tô falando. Ele Ó, disse que viu? tu já não Pra fez. você também, queridona. Agora sim, obrigada, Rodrigo. Só eu que Celso fiquei sem nada. Quitolina, saí online de novo. Vamos falar o que interessa. Nós temos 15 minutos para falar do assunto de hoje, Pintaúde. Tudo isso porque tu passou todo o programa falando do nome do convidado e do futebol. Não, Eu acho e isso uma quer me coisa vergonhar. boa. Acho né? isso uma péssima. Não, agora, quem não o conhecia, só conhecia ele como Farias, agora conhece. O seu Farias é o mesmo Iraguaçu. Mas isso vai dar muita polêmica. Deixa Farias. Faz o que os teus amigos da infância aí. Me chama de Farias, fixa o Farias, lembra do Farias, que é Iraguaçu. Mas quando Iraguaçu isso complica. Não, quando eu te telefonar, quando eu falar contigo, eu vou dizer, tudo bem, Iraguaçu, como é que vai? Agora que eu aprendi. Tá bem, agora que tu Eu decorou, passei tá 17 bom. anos querendo decorar o teu nome, consegui, cara. Pô, pelo amor de Deus. Mas, olha, Fala de marketing. Vamos falar de marketing. marketing ou propaganda? A jornalista. Chegou Márcia- agora Ana Margarida Márcia Farias. Azevedo Andrade. Aqueles ouvintes e ou telespectadores que quiserem acompanhar a nossa rádio e o nosso programa Marketing e ou Cheio de Propaganda. conteúdo hoje. Cheio de conteúdo, né, Pintaúde? Para nos seguir, então, nas redes sociais, Twitter e Instagram no @radioweb.eu. Página no Facebook, facebook.com/radioweb.eu. Pode baixar o aplicativo no Play Store. E também o nosso site, www.radioweb.eu.com. Nosso canal no YouTube é só botar na busca Rádio Web EO. Pronto, Pintaúde, vamos falar do que interessa. As pessoas aqui já estão até questionando futebol. O assunto de hoje é futebol. Não, é marketing, Se eu eu soubesse propaganda. que era esse e o assunto, nem aniversário, tinha vindo, né? aniversário, Por que eu vim? Ô, Pintaúde, tu não vai me entrevistar, cara? Tu sabe por que ele veio? Ele veio aqui para a gente falar um pouco, porque o tema agora Bem ficou pouco, escasso, no caso. dos 20 anos do Portal Coletiva. Então, Pintaúde, amanhã, dia 26, o Portal Coletiva completa 20 anos. Amanhã, Isso, dia é 26. isso. Amanhã, isso. 26 de abril, E é isso Coletiva.net que nós está de estamos aniversário. nessa semana festejando. O Vieira já esteve aqui, ele deveria estar aqui hoje por uma questão particular, de última hora, não pôde estar presente, então eu estou representando-o, e não sei se farei com a mesma eficiência que ele, mas de qualquer maneira, o Coletiva completa 20 anos, é uma referência no segmento, é Só o veículo dos veículos. uma semicolcheia, então, 20 anos de Coletiva.net para fazer a felicidade do Pintaúde. Eu preciso citar que hoje são os 100 dias da rádio Eu me EO. segurei para não interromper o seu programa. Olha só. Tá, deixa eu falar no Coletivo, depois ele fala Não, da ele vai rádio. falar da rádio em qualquer outro programa, menos nesse, porque ele usou 40 minutos do programa falando Ele merda. vai falar dos 100 dias da rádio é depois que acabar o programa. Exatamente, isso Então, aí, isso aí. 40 vai. minutos falando merda, viu? O Portal Coletiva completa, então, 20 Olha aí, a anos. Eliana Pintaúde Machado online. Vai, essa é de São Paulo, viu? Bom dia, boa tarde. Essa seria sua prima, sua irmã? Minha prima, minha muito prima. bem. Mas é de São Paulo. Tudo bem, vamos lá. Posso falar do Coletivo? Vai. Então, isso, só para frisar, ratificar da alegria do Coletiva completar esses 20 anos de existência. A Márcia está à frente do portal há 2 anos e meio, quase completando 3 anos. A Márcia Cristóforo. A Márcia Cristófoli, a quem depois o Farias se juntou para fazer a parte comercial. Ou então, para fazer a parte de Farias. Não, parte Pra Farias ele não. Farias a parte Vai comercial. começar de novo a brincadeira do Piadinha. nome. Pelo amor de Deus, faz 34 anos que eu ouço essa. Márcia Farias, porque não Farias mais? Ah, eu não aguento mais essas piadinhas. Sério, não. é infame, Tu né? reparou Não, como, não, como não, eu me não. controlei, não fiz nenhuma piadinha? Eu vi. Continue assim, tá Comporte-se, bom, tá bom, tá bom. comporte-se, tá bom assim. E eu queria aqui fazer, então, esse registro dos 20 anos do Portal Coletiva. Nós teremos aí o ano todo
de comemorações, enfim. Queria fazer muito referência, e eu costumo dizer, com tantos com quem eu vou falar e vou vender, que a credibilidade do portal, que a importância dele, que a relevância dele adquirida nesse mercado deve ser creditada a quem nos antecedeu. Não faria justiça, não seria legal não falar disso. Então, assim, o Coletiva cresceu. Pintaúde, nós, quando assumimos lá, quando a Márcia assumiu lá, tínhamos lá 1.200.000 visualizações por ano. Essa era a última referência. Nós fechamos 2018 com 2.917.000 visualizações em 2 anos e meio de atuação. Eu sempre digo, que bom que eu não preciso mentir, porque é quase 3 milhões, está pertinho. Então, assim, o Coletivo, a gente atingiu em 2018 3 milhões de visualizações no ano. É muita coisa. Teve dias ano passado que nós tivemos quase 90.000 acessos num dia. E isso é a continuação de um trabalho iniciado pelo Fuscaldo, pelo Vieira e pelo LF Moraes, e que nós então estamos dando continuidade. A Márcia na condução, com a editoria chefe da Gabriela, e eu na parte comercial. Então, sou a pessoa que vai lá fazer com alguma dificuldade. Com alguma dificuldade, sabe? Eu disse ontem para alguém, todo mundo adora o Coletiva. Todo mundo quer estar no Coletivo. Todo mundo quer aparecer no Coletivo. Mas vai pedir um anúnciozinho pro cara. Cara, é uma choradeira do cão. Tem uma coisa mágica que eu não sei como é que se quebra em vários veículos, e depende do conteúdo. Eu tenho analisado aí com os 100 dias da rádio, eu olho a nossa programação, o que pode ser mais comerciável ou não. Comercializável? Não, comerciável. Não vou comercializar. Tá, desculpa. Tá. O dia que o Farias corrigiu o Pintaúde. Não, isso que está falando é uma coisa muito importante nessa parte de vender o que a gente faz, das pessoas comprarem os serviços, de acreditarem. E essas coisas assim, mais acreditadas, às vezes parece que não são comerciáveis. Tá? Temos que insistir, Pintaúde. Não, eu me lembrei, há uma semana mais ou menos, apareceu uma pessoa que tem tudo a ver com a parte comercial, tá? Porque ele foi praticamente a pessoa que tocou o tempo todo da Rádio Ipanema. Sim. E ele veio aqui me falar uma coisa que vai acontecer, assim, que eu achava, se eu queria participar e tal e tal. A Rádio Ipanema fechou exatamente por isso. O Meneghetti, que dirigiu ela nos últimos anos, ele me contou, conversando, ele disse que ele saiu e foi em vários anunciantes antes de fechar a rádio. Ele já tinha decidido, porque ela dava prejuízo. E ela foi ele foi nos anunciantes como comercial, não foi nas agências, foi direto nos anunciantes. E aí ficava falando e tal, e a Ipanema, e era unânime. Todos que ele visitou, e eles que não foram poucos, sei lá se foram 20 ou 30, mas já foi uma amostrinha. Ele disse, que essa rádio. E aí ele disse assim, então tá, eu queria que tu me comprasse um patrocínio. Pois é, eu vou ver, vou falar com a minha agência. Ele disse, pois é, sabe o que eu vim aqui te dizer? Eu não vim te vender. Eu vim te dizer que eu vou fechar a rádio. Não pode, que não pode. Então por que tu não me compra um patrocínio? Eu vou fechar porque ela não tem faturamento para se sustentar. É isso, é aquele troço do Mumbai. O que entra e o que sai. Voltamos à matemática. A matemática financeira do Pintaúde. Então, tu vê, Coletiva tem credibilidade, tem tempo de mercado, pode ter credibilidade, às vezes, alguma atividade que alguém faça, alguma ação, um bar ou não sei o quê, num tempo curto. Nem isso. O Coletiva tem 20 anos. Mas deixa eu fazer justiça também. E mais do que isso, são 20 anos, eu acho sempre importante registrar, e eu estou mais quieta hoje, porque eu não vou vir aqui falar da minha própria empresa, e por isso nós trouxemos o convidado para que faça essa parte, mas são 20 anos de registro da comunicação gaúcha, né? Então o Coletivo ali não é só legalzinho, ele é literalmente uma memória gaúcha de tudo aquilo que movimentou o mercado nas últimas 2 décadas. Eu comentei uma frase aqui desse diálogo, né? Eu não queria que ele ficasse como referência, porque eu estou sendo injusto. O Coletiva tem recebido, sim,
apoio, desde que nós assumimos e nos dispomos a dar ele uma escala comercial consistente, ou seja, não ser só um bom produto, mas ser um bom negócio, que é o que se tenta fazer, e aí a minha responsabilidade em vender parte para isso, né? O Coletiva tem recebido apoio. Então, eu quero só dizer o seguinte, eu fiz essa provocação para também te dar uma escadinha para tu falar. Tem recebido apoio dentro de uma, apoio em função do teu trabalho, do coletivo, mas não é a receptividade que se supõe que deveria ter, pelo que faz, pelo que existe, pela qualidade do conteúdo. Nesse sentido, eu acho... Devia ser muito mais. Deixa eu fazer um marketing aqui. Tu tem que fazer aí, pessoal, o Coletiva gostaria muito de receber apoio de mais marcas. Eu quero te fazer um registro, Pintaúd, assim, que eu acho muito importante, que coroa esse trabalho que a Márcia, que a Gabriela e o pessoal do que eu vem fazendo esse tempo todo. Quando nós começamos, veio uma preocupação. Se eu for trabalhar somente com as marcas da área de comunicação, é evidente que eu vou estar limitado, porque ele é extremamente segmentado. Hoje o Coletiva tem apoio de marcas de fora da comunicação. Marcas grandes que gostam e querem conversar e querem mostrar-se aos nossos leitores, que é o Pintaúd, a Márcia, eu, o Pilantra, enfim. Jornalistas, formadores de opinião, esse é o público leitor do Coletiva. E agora tu me fala, que marca não quer estar sendo visualizada por esse público? Então nós temos hoje de fora o prestígio da Melnick, o Banrisul é nosso apoiador, a Claro é nossa apoiadora, o McDonald's. Mas são tudo anunciantes. São anunciantes. A Escala anuncia lá? Ontem o Picoral me disse que vai voltar, já foi anunciante, disse que voltaria em março, ele está atrasado um mês. Ele disse que voltaria em março, mas acho que vai voltar daqui a pouco. Qual é a agência que está anunciando atualmente lá? A agência. Vamos lá. A Bistrô, a DBcom, a E21, a Integrada, a Moria ontem, o Fábio confirmou, a Escala está voltando, o João Sati disse que depois do dia 10 de maio vai voltar a conversar comigo, porque ele já foi nosso anunciante. Então, assim, o Vieira falava aqui nessa semana e dizia que o ranço que havia... Falava aqui na EO. Aqui na Rádio EO, no programa Tendências, Comunicação e Notícias. Foi quarta-feira, eu estava ouvindo o programa, tu acha que não, mas eu estava ouvindo o programa, ele disse que era difícil quando o Coletivo pertencia a uma agência e tinha um ranço, e realmente tinha um ranço de agência dar faturamento para a concorrência, vamos dizer assim, falando português bem claro. Então, e nós quando começamos foi difícil, Pintaúd. Foi difícil porque as pessoas achavam que a gente era a laranja do pessoal que nos vendeu. Isso nunca foi verdade, ficou provado com o tempo que não era nada. Nós realmente, a Márcia realmente comprou. Por que vocês não disseram que vocês eram um limão deles? Então, eu quero dizer o seguinte, feito esse esclarecimento, eu quero agradecer, porque as agências, depois de muito tempo, né, Márcia, estão voltando a apoiar o Coletiva. Tenho certeza que outra... Eu não esqueci de ninguém, Márcia. Não, eu só queria também fazer um registro que a gente tem... Hoje nós tivemos a confirmação, por exemplo, de um anunciante da área da educação, a gente não vamos aqui fazer juízo de valor, o Pilantra, o outro aqui fazendo sinal pra ti. Passa por baixo. Gente, esse programa, olha... Não, esse aqui não tem igual. Mas, enfim, a gente conquistou ontem um anunciante que a gente está tentando ele há quase 3 anos, né? Mas você já conquistou, por que tu não pode dizer o nome? Não, porque a gente ficou 3 anos em conversa. Pô, 3 anos, então. 3 anos! 3 anos para ir para o Coletiva, que já tem 20 anos. Que já tem 20 anos. Então, aqui na EO vai levar uns 6 anos. Mais ou menos. Mas o Coletiva tem um carinho muito grande pelo programa Marketing EO, vai apoiar, vai impulsionar. Já está, né? Aliás, o Pintaúd faz questão sempre de dizer que Coletiva.net foi o primeiro partner dessa então, assim, empresa, a gente dessa rádio acredita muito nesse clandestina. empreendimento, Pintaúd. Assim que chegar o Alvará, então, né? Pessoal, faltam Só 4 tem que minutos para arrumar o terminar. Alvará, porque senão, cara, vamos fechar esse troço aqui, velho, e aí vai ficar esse vácuo. Não, mas acontece... Gostou da expressão vácuo? Acontece o seguinte, o Orestes... Ai, o Orestes é sempre citado. Orestes, ele pensa que o dele está a salvo, porque ele mesmo se deu conta do que ele estava fazendo, mas como que eu, secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, estou aqui numa rádio clandestina? Que ele saiu daqui e foi lá falar na SMIC para liberar o teu Alvará Ligeiro.
Tenho certeza disso. Não, mas Pessoal, nós vamos- estamos quase encerrando Não, o programa. peraí, pessoal, Ai, peraí, meu pessoal. Deus. Não, eu não vou conseguir falar. Eu preciso dizer alguma coisa. Senta aqui um pouquinho, Natália. Viu? Não, eu preciso... Essa vai sentar conosco aqueles que estão nos ouvindo e não A nos vendo. A observadora. primeira, não, e a primeira ruiva mais importante, né? Porque eu sei que eu sou a segunda, né? Esta é a ruiva, Ela é a observadora. a Não, primeira ruiva mais importante desta eu empresa. quero falar um negócio para endossar e cumprimentar. É endossar, não é adoçar. Endossar. Tu quer endossar? É endossar com 2 S. Boa, Pinta, hoje tá isso. aprendendo bem. Eu quero endossar e cumprimentar o Tu e ele pelos 20 anos aí do Coletiva, Obrigado. tá? E falar e tu já te antecipou, tu fica Ai, falando meu as Deus, coisas vou do dar meu- 2 do meu- minutos para acabar o programa. Não, vai ter mais 5 minutos, por causa disso que eu tô falando, tá? Tu te antecipou, eu queria dizer que eu queria Ele que é o endossar- dono, ele que diz como Ele é que que diz. é. Eu Claro. queria Entendi. falar da importância que tu te antecipou, Aham. eu queria dar importância para a Rádia e/ou dessa ligação aí. Muito bem. Tá? E como hoje, 25 de abril, nós estamos completando, a gente não quer ironizar com governo nenhum, mas são os 100 primeiros dias da rádio. Não queremos Não, ironizar. não tem nada a ver com nada. São Tá. só os primeiros 100 dias que a gente quer fazer um registro. A observadora ontem estava fazendo um levantamento, vocês sabem, qualquer pessoa, não só vocês, nem só nós, que nenhum um pedaço de papel que tenha como objetivo comunicar alguma coisa consegue se solidificar num período tão pequeno. Claro. Mas ontem a observadora estava levantando uns números que para 100 dias são bastante interessantes aqui da EO. Diga aí, qual é aquele número grandão que tu me falou que tem de É de dinheiro? Gente, eu não sei. Ótimo, também é bom. Nem de chover. Tu lembra de cabeça? Tu me deu uma ilusão. 65 mil Olha Nós aí, temos cara. 65 mil. de alcance, se eu não me engano. Ah, muito Não, bem. 100 dias, Nesses 100 primeiros dias, nós tivemos 65 mil. eu não sei Pessoas Média, impactadas. 6 mil por dia em média. Ó. Puta, para quem começou há 100 dias, há 100 dias, eu não sei Muito bem. se eu transfiro isso para eu ou eu digo para mim mesmo, Pintaúde, tu é bom pra caralho, velho. Muito bom. Gente, vamos nos encaminhando para o final deste programa, que era para ser festivo, mas o Pintaúde não deixou. Tu tem que fazer umas 3 frases e incluir, falando do coletivo, inclui a palavra plataforma, que eu gostei quando fez aquela notinha lá, aquele anúncio no Jornal do Comércio. Disse, o coletivo agora inova plataforma e tal, por causa daquele ensinamento que vem passando. Ah, entendi. Eu diria o quê? Eu ia dizer outra coisa antiga lá, com Vescote, sei lá o quê. Eu disse plataforma que vocês estão... Estamos Eu numa posso- nova plataforma. posso voltar um outro dia para falar aqui do coletivo. Daí... De preferência. Tá. E assim, Não, aí mas o Pintaúde já vai ter se acostumado com o teu nome Tá, e isso. vai guardar as Fazer 1 hora e 17. meia de programa. Isso, e vai guardar também as 17 histórias únicas que ele tem, porque isso é um Nossa repertório muito pequeno, né? E, vamos agradecer a nossa audiência, que é a Helena Moraes, o Enio Lindenbaum, com uma mensagem muito carinhosa, a querida Márcia, que é o Enio. Eu, como povo da comunicação, acompanho o trabalho magnífico de manter o portal sintonizado com os tempos atuais, criar os cenários futuros e resgatar a história passada da nossa história. Está aí o Farias, grande lutador, ético e generoso, acompanhado de Márcia, que querida e sábia como sempre. Quer dizer que o Enio Chupa Pintaúde! Enio, vai te fuder! Acabou o Pintaúde. O cara escreve uma carta... De amor, de declaração para Cara. Farias e para Márcia. Ó, Sequer diz que me Não, conhece. e outra coisa. Não, e o Enio- nem um abraço. E um cara que tem uma história aqui nesse estado. É Pintaúde. verdade. Olha, acho que até maior que a tua, Pintaúde. Toma! Olha aqui, ó, Jorge História de André. mentiroso que nem a minha não tem tamanho. Semi-cocheia para vocês dois. Jorge André Brits, Graziela Esse aí, Corbe- meu amigo, ele falando com quem esse aí? O Com Jorge, ninguém, eles estão online. Calma, coração. Jorge André Brits disse que tu tá falando comigo. Eu fiquei humilhado agora.
A Graziela Corbellini Gadia, o Antônio Bavaresco Júnior, o Ângelo Partizan Calabrese, estava aqui semana passada também, Mônica Chaves, o Alexandre Skowronski, querido, Olha um aí, beijo. O Alexandre tem que vir aqui. beijo, O Alexandre está naquela lista de 47 nomes. O Saul, eu quero ver tu convencer o Saul a vir aqui. O Saul é um cara mais low profile, calma. Mas ele vem. Confia, gente. Tem esperança. Lígia Rodrigues, Luiz Soares, Marli Soneman, Oswald, boa tarde a todos. Boa tarde, Marli. Mamãe. Ah, muito bem! Fabrício Rocha, Eduardo Ribeiro e Ricardo Silvestrin. Ricardo Silvestrin. Ricardo Silvestrin. Não sei, é a última vez que eu soube dele. Aliás, o Vem no Ricardo Silvestrin. Coletiva. O Ricardo Silvestrin foi entrevistado. Olha aqui, mais um. Tu viu que toda semana agora tá vindo alguém que foi entrevistado por mim já, sabia? O Ricardo Silvestrin fez o perfil dele também. Não, ele foi entrevistado aqui. Foi por mim. Não aqui no Coletiva.net, que amanhã faz 20 anos. Ela tem Enio ligação. Lindenbaum, falar do Pinta, um operário da profissão, talentoso e generoso. Olha Ai, aí. A gente riquinho. tem que exigir as coisas aqui. Assim não tem graça. Gente, vamos lá. Então, finalizando. Não, tem uma coisa aqui que a observadora pediu para salientar. Nós estamos... Não, é esse qual aqui, é o que vem? próximo. A gente tá na Eu quinta. vou encerrar com isso. então. Relaxa. Não. Dá uma segurada. Segura o balanço de vocês. Encerrar a participação? Observadora está liberada. Observadora está se A retirando. ruiva mais Muito importante obrigado. desta rádio. Rádia. Pessoal, ficamos então. Deu, Pintaúde? Não, eu não estou bem. Nós temos 2 Eu minutos não tô para bem. falar que Eu este acho que eu programa. vou retirar tudo que eu já te disse. Ai, que meu eu disse Deus, até eu o tenho um respeito. compromisso daqui a 17 minutos, Pintaúde. Eu Não, preciso eu sair. não vou Os ficar bem. patrocinadores, hein? Então, é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar neles. Gente, vocês me deixam nervosa. Olha aqui, ó. Marketing e ou propaganda é um oferecimento de Ivo Pens. Ivo Pens, o maior distribuidor de tubos Tigre, desde 1956, ou desde que o tubos Tigre começou a ser fabricado. Eu Que sei ainda a não. Ivo Pens... O que tu tá É mais antigo esperando? que Não, Tubos Tigre. o que tu tá esperando pra confirmar essa informação? Por que tu não fala Tu com- nunca sabe se é ou não, Não, é. eu sei que a Ivo Pens é de 1956. Acho que tubos Tigre é posterior. Então, é isso que eu tô dizendo. Essa informação tu tem que Tem que confirmar. falar com o seu Ivo. Falar que o seu Ivo está com 90 anos e está lá na empresa. Mas deve aí, lembrar disso. Onde é que fica Sim. a Ivo Pens? Na Presidente Roosevelt. Eu não sei por que as ruas em Porto Alegre tem que ter nome de americanos. Presidente Roosevelt. Para que isso? Vai no Novo Hamburgo. Número vai te ver, na Bra- Adams. A Os alemães. 386, uma época, era presidente Geraldo Kennedy, não sei o quê, Fritz, Geraldo Kennedy, lá. Era do Kennedy. Número da Ivo Da Pens Ivo na. Pens é Presidente Roosevelt 865. E também nosso segundo apoiador muito importante, Motel Mumbai. O prazer é todo seu. Não, agora eu trouxe a matemática. Não faça a matemática, não dá tempo hoje de falar da matemática. Fala o Motel Mumbai. Vou ter que dizer só o endereço, então. Ô, seu Mumbai, a moça aqui não está fazendo Tá, eu comercial. falo. É onde tem a matemática do entra e sai. Isso, onde as isso, pessoas as vão lá para finanças. fazer matemática financeira. Tudo Nós que entra, tivemos reunião sai. Essa semana com ele disse que está mal de grana. E- É na Oscar Pereira, 1786. Certo, também aqui um alô final para a Fernanda. Eu não sei se é low card, low chard. Roberto Calage, nosso querido Beto Calage também está online. Era isso por hoje. Parabéns, coletiva.net, por seus 20 Eu não anos. vou dizer que estou chateado por causa do Parabéns, aniversário da coletiva. Rádio porque senão eu Web diria. e ou pelos seus 100 primeiros dias. Eu vou finalizar este programa, Pintaúde. Finalizou. Tchau, pilantra. Tchau para vocês, uma boa tarde, um bom final de semana. Fiquem agora com Confraria Pet. Tchau, tchau. Rádio Web e ou pelos seus 100 primeiros dias. Eu vou finalizar este programa.